Muito bem, galera, Iazão na área pós-jogo, tarda, mas não falha. Exatamente neste exato momento que eu tô gravando esse vídeo, são 1h da manhã e há pouco terminou. Ufa, né? Alívio pro torcedor do Botafogo depois de um segundo tempo horrível. 2 pro Botafogo, 1 pra equipe do Seattle Sounders, tá? Vitória muito importante. O Botafogo começa bem o Mundial de Clubes, começa com vitória, né? Num jogo em que tivemos um primeiro tempo até equilibrado, o Botafogo teve boas chances e conseguiu aproveitar, mas um segundo tempo em que o Botafogo se perdeu, né? E abriu espaço, abriu caminho ali para o Seattle Sounders tentar reação e só não tomou ali o empate ou até a virada nessa reta de chegada aí por incompetência do Seattle Sounders. Num jogo que, né, começou com jogada perigosa aos 6 minutos com o Alex Roldan, o Vargas, né, jogador do Seattle Sounders, bom jogador, uma joia, tem 18 anos esse cara, fugiu da marcação do Gregory, jogou no meio de campo, aí pelo lado direito o Alex Roldan finalizou com o perigo, mandou pra fora. Primeira finalização do Botafogo perigosa aos 9 do primeiro tempo com Savarino, que lançou pro Igor Jesus, na grande área ele finalizou, mas na hora H o Kim Ki-hee salvou no último momento. E aí na sobra o Arthur, mas a número 7 isolou. Aos 12 minutos, Savarino pelo lado esquerdo chega para o ataque. Igor Jesus cabeceia, aí o Frei faz a defesa e o Botafogo começou a ter uma reação. Mas aí o Jesus Ferreira teve uma grande chance aos 15 minutos quando Marlon Freitas ele sofre ali o drible. Aí o Jesus Ferreira manda de esquerda tentar acertar o ângulo do John, mandando para fora. Aí aos 19 o Kent finalizou mal, estava sozinho ali na segunda trave, mas acabou perdendo a chance. E aí aos 26 minutos, o Arthur, ele sem a bola, no lance isolado, ele sofre ali um empurrão do no-roll e aí falta. E aí no cruzamento da direita, Alex Telles achou o Jair, que tocou de cabeça e mandou pro fundo do gol para abrir 1-0 pro Botafogo. Primeiro gol do Botafogo no Mundial de Clubes em Seattle. E o primeiro gol de Jair, né, com a camisa do Botafogo também no futebol profissional. E aí depois o Seattle tentou reagir. Quando o Barbosa tentou sair jogando no campo de defesa, acabou errando, deu de graça pro Roldan, que no meio de campo cruzou pro Rosnak, que finalizou de primeira com muito perigo, mandando para fora. E o Botafogo fez o segundo aos 43 minutos com o Igor Jesus. Tabelinha na direita, Vitinho, Arthur. Aí o Vitinho recebeu ali, cruzou e o Igor Jesus testou firme, mandou pro gol. O goleiro mal posicionado, mas o Igor Jesus não quis nem saber. Praticamente no seu The Last Dance com a camisa do Botafogo, visto que ele vai para a equipe do Nottingham Forest no meio desse ano, assim que acabar a disputa do Mundial de Clubes. E aí terminou o primeiro tempo 2-0, um primeiro tempo até equilibrado, praticamente sendo ali uma antítese do que foi o segundo tempo. O Botafogo até começou bem, quase fez o terceiro gol com o Arthur, que veio por dentro, finalizou de trivela, o Frei fez a defesa, e aí no rebote o Vitinho mandou para longe. E aí depois, né, só deu Seattle, quando o Kent quase fez o gol de honra. O Roldan, ele cruzou pro Jesus Ferreira, e aí o Jesus lança pro Rosnak, ele desmonta a defesa do Botafogo, finaliza, o John defende, aí na sobra teve uma chance errada. E aí o Botafogo praticamente ficou recuado, o Renato Paiva botou o Cuiabano e o Arthur Cabral, tirou o Alex Telles, botou o Cuiabano, o Savarino saiu, entrou o Arthur Cabral. E aí o técnico do Seattle Sounders botou De La Vega e o Rock no lugar do Kent e do Jesus Ferreira e mudou ali a tônica essas mudanças. Porque o Botafogo praticamente, depois disso, não conseguiu sair do meio de campo. O Seattle Sounders foi pra frente e ainda conseguiu um gol com o Christian Roldan aos 29 do segundo tempo, numa cobrança de falta. Num bate-rebate a bola sobrou pro Seattle e o Rock cruzou pro Christian Roldan cabecear, bater no desvio ali do Igor Jesus. O John ia caindo certinho, esse desvio matou o goleiro e aí o Seattle Sounders diminuiu para 2-1. E aí o Roldan teve outras chances, aí o John Spalman mandou para escanteio aos 32 minutos. Aos 34, lance capital onde o De La Vega ele fura. O Rock recebeu um passe muito bom nas costas do Vitinho. Aí na entrada da área ele acha o De La Vega na hora que ele ia finalizar com a perna esquerda,
ia mandar colocado, ele acaba furando e aí comprometeu toda a jogada. E assim, cara, eu achei que nessa questão ali do Botafogo ter colocado o Arthur Cabral e o Joaquim Correia, o Tuco Correia, que são os dois novos reforços do time para esse decorrer de temporada, eles com a bola eles não conseguiram arranjar muita coisa, mas assim, eles sem a bola, sem tocar na bola, eles pareciam meio pesados, ainda estavam sem ritmo, né? Mas pareceu que estavam meio pesados, pareceu, sei lá, desses caminhões Volkswagen Meteor, né? De tão pesados que estavam. E aí no minuto final, uma sequência incrível, um bate-rebate. O Jair tentou tirar, mas aí cortou mal. O Rusnak pegou a sobra, invadindo a área e chutando cruzado. O Barbosa tirou mal porque ficou no rebote com a equipe do Seattle. De La Vega finalizou de prima e aí o John segurou, fez a defesa e aí terminou esse dramático segundo tempo. Esses últimos 40 segundos foram dramáticos para o torcedor do Botafogo, que pode comemorar, mas não muito, né? Que o próximo jogo é contra o PSG que aplicou um 4-0 sobre a equipe do Atlético de Madrid na estreia lá no Rose Bowl. Inclusive o jogo do Botafogo contra o PSG na quinta-feira vai ser lá no Rose Bowl, que é um estádio com muitas lembranças boas para o torcedor brasileiro, porque foi lá que a gente conquistou o tetracampeonato mundial de futebol. Bom, vamos às notas aí do Botafogo. O Botafogo foi a campo com o John no gol, Vitinho e Alex Telles nas laterais, Jair e Alexander Barbosa dupla de zaga, Gregory, Marlon Freitas, Savarino, Arthur, Mastriani e Igor Jesus, Santiago Rodrigues no lugar do Igor Jesus, Joaquim Correia no lugar do Mastriani, Arthur Cabral no Savarino, Danilo Barbosa no Marlon Freitas e Cuiabano no Alex Telles, técnico Renato Paiva. John, nota 8, foi uma boa partida do goleiro John, o John que tem se mostrado cada vez mais como um dos melhores goleiros do futebol brasileiro na atualidade, fez boas defesas, né, no lance ali do único gol do Seattle Sounders não teve culpa, mas as defesas que ele teve ali, ele evitou a virada do Seattle Sounders, o empate e a possível virada do Seattle Sounders, porque, cara, ele tem uma competência boa, tem uma boa envergadura e demonstra o porquê dele ser titular do Fogão. Vitinho, nota 7, uma partida ok do Vitinho, do primeiro tempo, ele participou do segundo gol, deu assistência ali pro gol do Igor Jesus, mas no segundo tempo ele foi muito fraco, cara, no segundo tempo foi muito fraco, daria 7 ali no primeiro tempo e um 5 ali no segundo, nota 6 ali no total. Jair fica com um 7,5, grande partida do Jair, coroada com um gol, trouxe ali uma certa estabilidade ali no campo de defesa do Botafogo, uma joia que infelizmente também vai sair do time, né? Baita jogador que o Botafogo tem em suas mãos. O Barbosa vai ficar aqui com uma nota 6. Teve o lance que ele deu um carrinho imprudente, foi no limite ali, só não levou a expulsão porque foi por um tiquinho ali de força, mas fez uma partida ok. Alex Telles, nota 7,5, partida bem interessante do senhor Alex Telles. Deu assistência, né, no primeiro gol, né, um jogador bom, jogador titular. Cuiabano, cara, o Cuiabano fica ali com um 4, viu? Partida bem razoável pra ruim do Cuiabano. Eu achei que ele entrou como um ala, não como um lateral, mas não fez uma boa partida. Gregory, nota 6,5, partida ok do Gregory. Marlon Freitas fica com 8, um dos melhores em campo. Ele organiza bem o meio de campo do Botafogo, o Marlon Freitas. Jogador que tem um bom passe, tem uma boa qualidade, consegue arrumar bem ali as jogadas. Danilo Barbosa fica sem nota, entrou muito ali no decorrer do jogo. Savarino, nota 7, partida ok do Savarino. Savarino que está recuperado de lesão, entrou bem. É um jogador muito querido pela torcida do Botafogo. Eu acho que ele ajudou bastante, né? Claro que poderia ter tido ali mais oportunidades, mas foi bem. Arthur Cabral, nota 3. Não arrumou muita coisa, do pouco que ele fez, não ajudou em nada, né? Não ajudou em muita coisa, ainda tá reencontrando ali o seu ritmo de jogo, né? Que ele é um jogador que estreou hoje com a camisa do Botafogo. O Arthur fica com 6, partida razoável do Arthur. Teve uma chance ali no primeiro tempo, no segundo tempo, ali no início do segundo tempo, que ele poderia ter matado ali o jogo, mas aí acabou perdendo. Mastriani, nota 0. A Renata Silveira, na transmissão da Globo,
o Raoni Pacheco na transmissão do Casimiro, o Dandan no Sport TV, não tocaram no nome do Master. Partida nula. Não fez nada de bom, nem nada de ruim. Tava lá basicamente como se fosse um sócio camisa 7, né, que é o sócio do Botafogo. Não fez nada. O Tuco Corrêa fica com uma nota 2,5, ainda é um jogador que está recuperando seu ritmo de jogo. Veio da Inter de Milão, né, mas é um jogador que, cara, a gente vê que ele nem foi relacionado na final da Champions, nem jogou direito nessa última temporada com a camisa da Inter. Jogador bastante criticado, né? Quero ver como é que ele vai se comportar com a camisa do Fogão. Igor Jesus, na sua reta de chegada, né, da sua passagem com a camisa do Botafogo, nota 8. Partida bem interessante do Igor Jesus, é um jogador que ele não fica muito preso na área, é um jogador que constrói bem as jogadas no ataque, ajuda bem com a sua velocidade, com o seu faro de gol, com o seu poderio decisivo. Mais uma vez ele estava lá para cravar. É um jogador que a torcida do Botafogo ama demais e vai sentir muita falta quando ele for pro Nottingham Forest. E o Santi Rodrigues, nota... vai ficar com uma nota 3,5, né? Não arrumou muita coisa, não foi uma partida legal do Santi. Renato Paiva, nota 4, viu? Renato Paiva armou bem o time ali no primeiro tempo, mas no segundo tempo, para esquecer, destruiu tudo. Meio de campo ficou desconfigurado com o decorrer do segundo tempo, deixando espaços abertos e um caminho livre para o Seattle Sounders atacar, para tentar o que poderia ser ali do gol de empate, que só não aconteceu porque o John salvou, né? Um grande goleiro que o Botafogo tem em suas mãos. E enfim, assim terminou 2 Botafogo pro Seattle Sounders e o Ianzão na área. Esse episódio termina por aqui no Ianzão FC no YouTube. Inscreva-se no canal, badala o sininho das notificações, deixe o seu like, comente, compartilhe com a galera. Me siga nas redes sociais que estão na descrição no primeiro comentário fixado. Apoia.se/Fernandes para quem quiser apoiar os meus projetos financeiramente. E aí no Instagram, aqui no Instagram, Ian Fernandes 10 com 2S, Ian Fernandes _ narrador, segue a gente, curta, comente, compartilhe, pelo amor de Deus. Ajude um jovem jornalista a trilhar o seu caminho. E é isso. Amanhã, né, hoje já é segunda-feira, então de manhã já estamos de volta com o pré-jogo de Flamengo e Esperance. E à noite tem, claro, o pós-jogo tradicionalíssimo de Flamengo e Esperance. Não perca. Até mais tarde. Fui!